Então, queridos, mais um pouquinho? Vamos trabalhar um pouco mais de fórmulas para poder lembrar o que passou no módulo anterior? Vamos lá, professor Jefferson está contigo, a gente continua junto. Vamos lá, aqui, ó. Exemplinho para a gente lembrar um pouco de fórmulas químicas que a gente acabou de ver no módulo anterior, tá? No bloco anterior. Um químico, ao vistoriar um laboratório abandonado a fim de verificar se os reagentes ali existentes poderiam ser aproveitados, encontrou 2 frascos com os rótulos danificados. Ao analisar o conteúdo dos frascos, encontrou as seguintes situações. A análise elementar do frasco 1 mostrou o resultado 8% em massa. Esse MM aqui, ó, significa que é percentagem em massa. Tá? É massa do hidrogênio pela massa do composto. Então, é 8% de hidrogênio, 48% do carbono, 28% do nitrogênio. Tá aqui, ó, 28% do nitrogênio. Tá? E 16% de oxigênio. Considerando que a massa molar visível no rótulo é 200 gramas por mol, determine a fórmula molecular da substância contida no frasco 1, indicando os cálculos. Tá? Questãozinha discursiva só para a gente massificar um pouco na ideia o que significa isso. O que ele te deu? 200 gramas por mol é a massa molar do cara. Ele disse que são, vamos voltar aqui para conferir, 8% de hidrogênio. 8% de hidrogênio, 48% de carbono, 28% de nitrogênio, 16% de oxigênio. Vamos dar uma conferida? 48 com 8 dá 56, certo? 28 com 16 dá 44. 56 com 44, totalizei 100%. Ok? Fechei 100%. Então, 8% de hidrogênio. Qual é a massa de hidrogênio? 8% de 200 gramas. Qual é a massa de carbono? 48% de 200 gramas. É 8% desse total, 48% desse total. A do nitrogênio, massa do nitrogênio, 28% de 200 gramas. E a massa de oxigênio, tá? Só corrigir aqui. Massa de oxigênio seria 16% desse total. Massa de oxigênio, 16% de 200 gramas. Dá até para fazer essa conta rapidinho. 8% de 200 gramas, 16 gramas. 48% de 200 gramas, 96 gramas. 28% de 200 gramas, 56 gramas. E aqui você tem 2 formas. Uma delas é calcular 16% de 200 gramas, certo? A outra é fazer esse somatório e o que faltar para completar 200 é o oxigênio. Tanto faz, nesse caso dá pouco trabalho. 32 gramas. Aqui, ó, 56 com 32, 88. 96 com 16, 112. 112 com 88, exatamente os 200. Tá bom, Jefferson, você calculou as massas. E aí? Número de mols não é massa sobre massa molar? Então, você tem aqui o número de mols de hidrogênio. 16 por 1, que é a massa do hidrogênio. Isso vai dar 16 mols. Número de mols de carbono, 96 por 12. Isso vai me dar 6, não é isso? 6 mols de carbono. Certo? Número de mols de nitrogênio, 56 sobre massa do nitrogênio, 14. Isso vai dar 4. Certo? E aqui, número de mols de oxigênio, 32 sobre 16, 2 mols. Jefferson, você está um animalzinho hoje fazendo conta, hein? Você não percebeu que 96 por 12 não dá 6? 96 por 12 dá 4? Ah, foi mal, esqueci. Né? Só para ver se você está prestando atenção e está me corrigindo. Então dá 4 sim. Certo? Não, também dá 4 não.
A cabeça onde, cara? Dá 8. Tá fazendo uma conta pensando em outra. Dá 8 aqui, ó. 8 vezes 12, 96. Agora sim, certinho. Tá? O que você acabou de calcular aqui? Que em 1 mol do teu composto, você tem 16 mols de hidrogênio, 8 mols de carbono, 4 mols de nitrogênio e 2 mols de oxigênio. Vamos escrever isso? Em 1 mol do composto. Jefferson, como é que tu sabe que está trabalhando com 1 mol do composto? Porque eu estou trabalhando tudo em cima de 200 gramas. Você tem 8 mols de carbono, 16 mols de hidrogênio, 4 mols de nitrogênio e 2 mols de oxigênio. Qual é a fórmula, então? C8H16N4O2. Essa é a fórmula molecular. O enunciado não pediu, mas se eu quisesse a fórmula mínima, era só pegar isso aqui, ó, e dividir pelo MDC. Ou seja, tudo aqui eu vou dividir por 2. Então, a minha fórmula mínima, o enunciado não pediu, tá? Aqui a gente está expandindo a questão. Seria C4H8N2O. E aqui, ó, para representar a fórmula mínima, um Nzinho aqui embaixo. Essa é a molecular. Fórmula molecular. Certo? Fórmula molecular aqui, fórmula mínima aqui embaixo. Certo? Então, uma questãozinha aí, para a gente misturar um pouquinho as fórmulas. Eu te dei percentagem, te dei massa molar, e a partir disso você chegou na fórmula molecular e, se precisasse, chegaria até na fórmula mínima. Ok? Beleza? Bom, fechando essa parte de fórmulas, a gente vai bater um papinho sobre cálculo estequiométrico. Tá? O que é o cálculo estequiométrico? Nada mais é do que aplicar tudo que tu aprendeu até agora numa reação química. Cálculo estequiométrico não é nada de novo, é a junção de coisas antigas. O que você viu até agora? Relações numéricas, cálculo de número de mols, gases, CNTP, percentagens, leis ponderais, cálculo de fórmulas. Você vai juntar tudo isso para resolver problemas que envolvam reações químicas. Então você vai ter, com um determinado reagente, quanto de produto você pode trabalhar, quanto de produto você pode formar. O cálculo estequiométrico não foge disso. Ok? Então, olha só. Vamos começar aqui. Cálculo estequiométrico. A aplicação das leis ponderais e ou leis volumétricas a reações químicas. Junto disso, eu vou colocar as fórmulas, porque tem questões que podem trabalhar cálculo de fórmulas, certo? Podem trabalhar aqui também, né, as percentagens. Então, vou trabalhar leis ponderais, fórmulas químicas e leis volumétricas numa reação química. Relação entre quantidades necessárias de reagentes para determinação de quantidade de produtos obtidos. Então, olha o que a gente pode fazer. Imagina o seguinte, hipoteticamente, imagine a reação A mais B dando C mais D. Vou colocar aqui, deixa eu apagar. Imagina a reação A mais B dando C mais D. Tá. Essa reação que eu vou escrever aqui agora para você, ela deve ser ajustada num primeiro momento. Tá? Não tem como começar a questão sem eu ajustar isso. Então, A mais B produzindo C mais D. Qual é o teu primeiro passo para fazer isso? Balanceamento. Então, como a reação ali está genérica, eu vou colocar valores genéricos para fazer esse balanceamento. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Depois eu faço um exemplo numérico. Tá? Essa relação aqui, esse balanceamento, garantiu que a lei de Lavoisier foi satisfeita. E a partir disso eu posso estabelecer relações. Eu posso dizer o seguinte, ó, para essa reação acontecer, A mols do reagente A combinam-se com B
mols do reagente B para produzir C mols do reagente C e D mols do reagente D. Isso eu costumo chamar de proporção molar. Certo? Vem aqui comigo. Jefferson, é errado eu dizer que uma molécula do A reage com duas do B? Não é errado. Mas você vê uma molécula reagindo? Não, você vê um grupo de moléculas reagindo, uma quantidade maior de moléculas reagindo. E qual foi a quantidade maior que a gente estabeleceu para trabalhar aqui na química? Não foi o mol? Então a gente passa a falar de mol. Em vez de falar de uma molécula reagindo com outra molécula, você diz 1 mol de moléculas reagindo com 1 mol de moléculas. O mol foi a quantidade que a gente estabeleceu para trabalhar aqui e poder usar grama depois. Então não faz sentido você falar de moléculas uma a uma, porque a reação você não percebe. E já que é para colocar uma quantidade de moléculas, essa quantidade estabelecida foi o mol. Por isso que a gente estabelece essa proporção molar. Fechado? Beleza? Outra coisinha aqui, olha só. A gente aprendeu a transformar mol em massa. A gente já aprendeu isso. Eu não consigo transformar mol em massa? Um mol não tem exatamente a massa atômica expressa em gramas? Ou se eu estiver falando de moléculas, a massa molecular expressa em gramas? Então aqui eu posso dizer o seguinte, ó. A vezes a massa molar da substância A reagindo com B vezes a massa molar da substância B, produzindo C vezes a massa molar da substância C e D vezes a massa molar da substância D. Isso aqui eu chamo de proporção mássica. Certo? A gente falou de volume. E numa das leis volumétricas, a gente falou o seguinte, ó, a proporção que eu vejo em mols, ela pode ser estabelecida em volumes. Então, o que isso quer dizer na prática? Que eu posso escrever aqui o seguinte, ó, A litros do reagente A reagindo com B litros do reagente B, produzindo C litros do reagente C, claro, se eles forem gases, e D litros do reagente D, só se forem gases, proporção volumétrica. Isso aqui só quando os caras forem gases. Então, repara bem o que você fez até agora. Você escreveu a equação, você balanceou a equação, você estabeleceu as proporções molares, mássicas e volumétricas. A Jefferson, eu vou ter que fazer isso tudo o tempo todo? Não, não vai. Eu estou te dando todas as possibilidades que você pode ter. Não é difícil assim, certo? Eu estou dizendo para você, ó, essa proporção molar pode ser escrita em mols, como também pode ser escrita em gramas, como também pode ser escrita em litros. Por conta disso, o enunciado pode te perguntar qual é a massa de um para você produzir 10 litros do outro. O enunciado pode perguntar quantos mols de produto são produzidos a partir de 10 gramas do reagente. Ele pode manipular as unidades e você já sabe que eu posso interconverter essas unidades. Por isso que eu fiz isso aqui. Tá? Eu disse para você que mol pode ser escrito em massa ou pode ser escrito em litros. E você vai converter da maneira que for necessária para a compreensão e resolução da sua questão. Se o enunciado falar só de mol, ótimo, você vai trabalhar com proporção molar. Se ele falar de massa, você vai transformar a proporção molar em proporção mássica. E assim vai. Vou te dar um exemplo numérico para ficar um pouco mais claro. Olha só. Imagina o seguinte. Aqui eu tenho SO2 gasoso mais O2 gasoso, produzindo o SO3, que também é gasoso. Primeira coisa que a gente faz sempre, o balanceamento das equações, certo? E o balanceamento é feito da seguinte forma, tem um enxofre desse lado, tem um do lado de lá, não preciso mexer. Só que eu tenho 4 oxigênios desse lado e 3 do lado de lá. Aí você teve um probleminha. Das duas, uma, ou você coloca
Para aparecer 3 desse lado, eu não posso mexer no enxofre porque já está ajustado. Mas eu posso mexer no oxigênio. Coloco meio. Eu não falo de meio mol? Então seria 1 mol de SO2 reagindo com meio mol de O2, formando 1 mol de SO3. Isso aí poderia ser. Jefferson não gosta de trabalhar com fração, não. Fração me enche o saco, eu sempre me enrolo. Então, para acabar com essa fração, será que eu poderia fazer 2 do SO2 gasoso mais 1 do O2 gasoso, produzindo 2 do SO3 gasoso? Perfeito, pode fazer sim. Tem problema nenhum, você duplicou tudo para que essa fração não apareça. Tá? Segunda coisa, a equação escrita e balanceada, qual é o próximo passo? Sempre escrever a proporção molar, ou seja, 2 mols do SO2 reagem com 1 mol de O2 para produzir 2 mols do SO3. Eu sei, porque eu fui lá na tabela periódica, que a massa atômica do enxofre é 32, certo? Tudo em grama por mol, tá? Que a massa atômica do oxigênio é 16. Então, a gente sabe disso. Essa proporção molar, se for necessário, eu posso converter em proporção mássica. Então, o que eu vou escrever? S é 32. Oxigênio, cada um, 16. 16 vezes 2, 32. Com 32, 64. 2 vezes 64 gramas de SO2 podem reagir com, uma vez, 16 vezes 2, 32 gramas de O2, produzindo 2 vezes SO3, ó, 16 vezes 3, 48. 48 com 32, 80. 80 gramas do SO3. Ou ainda, como nesse caso, não precisa ser sempre assim, mas nesse caso todo mundo é gás, eu posso dizer o seguinte: 2 litros, essa cor ficou ruim para você visualizar. Então vamos trocar aqui, ó. 2 litros de SO2 reagindo com 1 litro de O2, produzindo 2 litros do SO3. Certo? Bom, a gente fez um exemplo literal, agora a gente fez um exemplo numérico, né, de você estabelecer essas proporções, e a gente vai ver como aplicar isso numa questãozinha. Certo? Não adianta eu ficar falando para você o que deve ser feito se eu não aplicar isso para você. Ok? Vamos lá, vamos na questão. Olha só. A azida de sódio, NaN3, quando inflamada sofre decomposição rápida, fornecendo nitrogênio gasoso que é utilizado para inflar os sacos de ar, os airbags, de automóveis de acordo com a reação. Então, repara bem. Ele te deu aqui a azida de sódio e falou que é o NaN3. Ele disse que vai promover uma reação onde vai ocorrer a decomposição da azida de sódio e vai me interessar o nitrogênio gasoso para inflar o airbag. A reação ele deu e vamos ver se ela está balanceada. Primeira coisa, vamos lá, sódio. O sódio dentro da molécula do NaN3 aparece uma vez só que ele já botou um 2 aqui na frente, ele já deve ter me dado isso balanceado. Para ele ter colocado 2 aqui, 3 aqui, provavelmente já esteja. Vamos só conferir. 2 sódios, realmente 2 sódios. Nitrogênio, 2 vezes 3, 6 átomos. Aqui, 3 vezes 2, 6 átomos, está bonitinho, não tem problema. Certo? Então, se a equação já está balanceada, o que a gente faz primeiro? Proporção molar. Eu vou olhar para cá e vou imaginar o seguinte, ó, 2 mols da azida produzem 2 mols do sódio metálico e 3 mols do nitrogênio gasoso. Tá? Sempre vou escrever a proporção molar até que você tenha segurança de fazer isso aqui e não precise mais escrever. Tá? Então, como é que eu leio essa equação? 2 mols da azida de sódio decompõem-se formando 2 mols de sódio metálico e 3 mols de N2. Tá? O N2 é gás. Quantos mols de azida de sódio? Então, olha a pergunta que o cara está me fazendo. Quantos mols de azida de sódio? Então, essa azida deve me interessar e muito na solução da questão. São necessárias para gerar nitrogênio suficiente para encher um saco de plástico de 44,8 litros. Então, quem vai me interessar nessa questão? A azida e o nitrogênio. Tá? Jefferson, e o sódio que é formado?
O sódio vai ser formado, vai estar ali, bonitinho, seguindo lei de Lavoisier, seguindo lei de Proust, mas o problema não me perguntou nada sobre sódio. O problema não me perguntou absolutamente nada sobre o sódio. Para que eu vou responder do sódio se a questão não pede o sódio? Percebeu a ideia? Então vamos lá, vamos recapitular o que a gente faz. Equação, depois de escrita, deve ser balanceada. Depois da equação escrita e balanceada, proporção molar. Depois da equação escrita, balanceada e da proporção molar estabelecida, você vai identificar quem te interessa para resolver a questão. Ou seja, o problema pergunta sobre quem? A Jefferson, nesse caso, é sobre a azida de sódio. E ele informa o quê? Nesse caso, informou sobre o nitrogênio. É isso. Vou relacionar a azida de sódio com nitrogênio. E o sódio vai ficar ali,